Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios 11. Encontraram? 11 não, gente, perdão, 12. 1 Coríntios 12. 12. Estou voltando aí, o 11 já foi, né? Deixa eu virar esse o trenzinho para vocês aqui mais. Todos encontraram? Então vamos ler com a graça de Deus. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos diante de Sua palavra. Deus, estamos diante de uma passagem que o Senhor nos ensina que o único Deus, o verdadeiro Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, concede, conforme a sua soberania, conforme a sua graça, dons espirituais que capacitam a igreja para que todos saiam edificados, para que a tua igreja testemunhe ao mundo com poder a tua glória e o teu santo evangelho. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, aqui em concordância com os meus irmãos, nessa noite singela. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós os teus dons, derrama sobre nós o Espírito Santo, capacita-nos, ó Deus, derrama sobre alguns aqui, ó Deus, o dom de curar, derrama sobre alguns aqui, ó Deus, o dom de discernir espíritos, derrama sobre alguns aqui, ó Deus, o dom de falar em línguas, a outro o de interpretar as línguas, a outro o dom de profetizar, a outro o dom de conhecimento, a outro o dom de sabedoria. Derrama sobre nós os dons, ó Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, porque os dias são maus, e nós não vivemos na força do nosso braço, nós não vivemos de acordo com a nossa habilidade, nós vivemos no Senhor e no Senhor nos movemos, por isso precisamos do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos corações aqui nessa noite. Quebra dentro do nosso coração toda a indiferença, toda a omissão, toda a apatia espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Tira todo o entulho de cima de nós, que tem abafado uma vida fervorosa no Espírito. Faça-nos, ó Deus, fervorosos no Espírito. Como diz a Tua palavra, sede fervorosos de Espírito. Ajuda-nos
a sermos fervorosos de espírito. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na semana passada, do versículo 1 até o versículo 3, e aí eu gastei o tempo todo em três versículos, mostrando que existe um critério para saber sobre questões espirituais. E o critério é se Jesus é Senhor. E não é uma confissão simplesmente dizer Jesus é Senhor, ela está falando pelo Espírito de Deus. Não, é se a vida toda da pessoa está fazendo, está relatando, está mostrando, está evidenciando que Jesus é Senhor e não uma outra coisa. Essa foi a primeira confissão da igreja. A primeira confissão da igreja é muito sucinta. Jesus é Senhor. Ou seja, não é César que é Senhor. Não é o Império Romano que é Senhor. Não é o dinheiro que é Senhor. Não são os bens que é o Senhor. Só Jesus é Senhor. E eu me curvo só a Jesus e a ninguém mais. Quantos e quantos irmãos nossos têm morrido nos últimos 2000 anos, porque eles não abriram mão dessa confissão. Jesus é Senhor. O apóstolo Paulo quando ele era Saulo, o perseguidor da igreja, ele ia atrás de irmãos para que eles amaldiçoassem o nome de Jesus, para que eles negassem Jesus, e esses irmãos não abriam mão. Eles diziam: só Jesus é Senhor, só Jesus é o dono da minha vida, só Jesus é quem comanda a minha vida. Eu não me rendo a ídolo nenhum, eu não me rendo a dinheiro, eu não me rendo a afetos humanos, eu não me rendo à glória humana, só me rendo ao senhorio de Jesus na minha vida. Amém? E como nós precisamos recuperar todo santo dia essa confissão e bradar: Jesus é Senhor, porque às vezes as suas emoções vão te colocar para baixo e querer que você se curve a elas, à tristeza, ao ego, ao egoísmo. Não é verdade? E aí nós precisamos às vezes pregar para o nosso coração, pregar para as nossas emoções e lembrá-las: olha só a emoção, olha só a tristeza, Jesus é o Senhor na minha vida, não é você. O salmista, uma vez, ele dizia assim: olha, por que é que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera no Senhor, confia no Senhor. O salmista lembrava a alma dele do Senhor. E nós precisamos fazer o mesmo conosco. Amém? Lembrar que Jesus, e só Jesus, é Senhor sobre as nossas vidas. Nenhuma circunstância. Nós cantamos aqui que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, não é? Os nossos olhos estão fitos o tempo todo no Senhor. E venha o que vier. O Senhor é Deus sobre a nossa vida. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. Ele é quem nos guia. Ele é o responsável pelas nossas vidas. Amém? Então o critério para saber sobre coisas espirituais ou pessoas que estão sendo movidas nos dons espirituais é se ela centraliza Jesus na vida dela. E não adianta reteter, piriri, pororó, virar cambalhota para cima, tal. Se Jesus não é Senhor, pula fora, que esse espírito não vem de Deus. No versículo 4 até o versículo 6 aí, olha, Paulo diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais. Não existe essa de cristão sem dom espiritual. Quantos cristãos tem aqui, convictos? Todos nós, cada um de nós aqui tem um dom. E Deus derrama, de acordo com as circunstâncias, mais dons sobre nós. E Ele vai pedir conta também dos dons que temos, ou dos dons que Ele nos dá. Não existe cristão no corpo de Cristo, porque a profecia, a promessa é que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Quer ver um dom que todo mundo pode ser usado nesse dom? Uma vez ou outra? O dom de profecia. Profecia exorta, edifica, consola. Que coisa boa é ter um irmão que é um exortador ou um consolador. Barnabé, que buscou Paulo quando Paulo estava lá em Tarso, trouxe ele para a igreja de Antioquia. Ele era conhecido como filho da consolação. Barnabé era um encorajador.
Barnabé, todo mundo que passava na vida de Barnabé era consolado, era encorajado, era edificado. Como é importante ter pessoas assim, irmãos. De repente Deus colocou esse dom na sua vida. Mas às vezes a gente vendo tanto pessimismo, vendo tantas coisas ruins, a gente vai se curvando às circunstâncias, ao pessimismo, às situações imediatas, vamos nos fechando dentro do nosso ego e deixamos de ser usados por Deus e profetizar encorajamento para outros. Não é verdade? Então, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Miríades de dons. Algumas pessoas se equivocam aqui nessa passagem e fecham os dons do Espírito Santo em 9 dons. Não, Paulo não está dentro do contexto, nem do gênero que Paulo está escrevendo aqui, ele ter fechado todos os dons espirituais em 9. Pode ter 950. Paulo mesmo fez várias listas, isso não quer dizer que esgotou os dons espirituais. Para toda situação, para toda circunstância que você estiver passando na sua vida, Deus pode derramar dons sobre você, te consolar e te fortalecer e abençoar outros. A igreja do Senhor é uma igreja com propósito. Não existe sofrimento que bata na sua porta, que é só uma questão para você, de sofrimento pessoal seu. Quando você supera esse sofrimento, você abençoa outros. Porque tudo que Deus permite e faz, Ele permite e faz com propósito. Deus não te abençoa para você ser igual ao mar morto e não dividir nada com ninguém. Toda bênção que Deus traz sobre a sua vida, sobre a minha vida, é para repartir, é para doar a outros. É legal quando você vê testemunhos de pessoas que Deus abençoou, por exemplo, financeiramente muito. Essas pessoas, elas tinham uma vida de desprendimento e de despreocupação com o dinheiro, de tal modo que quando Deus abençoava elas financeiramente, ela falava assim: Deus, isso aqui é para me dar para outros? Para quem? Uma coisa impressionante. O pastor Shedd, não é a Bíblia que eu estou usando hoje, mas que foi uma das primeiras Bíblias comentadas no Brasil, foi do pastor Shedd. Ele faleceu poucos anos atrás. Um dia antes dele falecer, ele deu uma entrevista para a igreja dele, um senhorzinho. Que coisa linda, ele falou assim: eu estou percebendo que é como se eu estivesse me desgrudando do corpo, estou sentindo muitas dores. Ele estava com câncer, ele falou: estou sentindo muitas dores, mas eu estou percebendo que eu estou querendo chegar mais perto de Deus. E na mesma noite ele partiu para estar com o Senhor. Ele disse que uma vez ele estava dando aula numa faculdade de teologia, e teve uma vez que chegou uma oferta na conta dele, e era uma oferta muito alta. Ele falou: que coisa engraçada, essa oferta aqui é atípica, não é? E isso aqui provavelmente não é para mim não. Porque veio assim um valor alto, e aí ele pegou e comentou com a esposa dele, falou: a gente não vai usar esse dinheiro aqui não. A gente vai deixar ele aqui, porque provavelmente Deus vai querer que a gente abençoe alguma pessoa. E aí, ele um dia lá na aula, ele percebeu que tinha um irmão abatido, esse irmão veio falar com ele, que estava deixando o curso, porque parece que a esposa estava doente, ele ia ter que gastar muito dinheiro, assim, e ele pegou e falou assim: quanto que vai ser o tratamento da sua esposa? X. Ele falou: então tá pago. Era o dinheiro que estava na conta dele. Mas para ver, irmãos, como Deus faz as coisas, e às vezes a gente acha que é só para abençoar a gente. E a Bíblia já disse: melhor coisa é dar do que receber. Não é isso? Então, Deus vai derramar dons e mais dons e mais dons e mais capacitações e mais poder sobre as nossas vidas. Mas não é para guardar para nós, é para a gente ir e abençoar outros. Então, o mesmo Espírito é a fonte de todos os dons espirituais. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Então tem um monte de serviço para fazer. Quem duvida disso, veja, a nossa igreja pequenininha como é. Pequenininha. A quantidade de serviço que tem, falta trabalhador. A minha oração todo dia é: Deus, levanta trabalhadores. Levanta trabalhadores. Levanta trabalhadores. Vocês já pensaram que se eu adoecer não tem quem emprega, gente? Que eu não posso tirar 15 dias de férias?
Precisa. Você aí que tem chamado espiritual, chamado dom ministerial, que sabe que tem que pregar, você precisa criar vergonha na cara. Eu sei, irmãos, quando tem uma pessoa que está fervendo no espírito, que está fervorosa, que tem palavras saindo dela, e ela nem precisa pregar. Você bate o olho e você sabe, esse camarada está cheio de Deus. Você vê a disposição, o olho brilha. Falou, opa, esse aqui está no ponto. Está aqui já só para ser lançado. Então a gente precisa buscar o Senhor. Falar, Deus, me usa. Não é verdade? Então existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Então, é só um Espírito e é só um Senhor. Deus trabalha de maneira diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então Paulo fez aqui a trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Deus é quem opera tudo em todos para que sirvamos unicamente ao Senhor Jesus. É a Ele quem servimos e não necessariamente a homens. E é o Espírito de Deus quem nos capacita com os seus dons. O apóstolo Paulo está falando da trindade aqui. Por quê? O que estava acontecendo com os irmãos corintianos? Já saiu o campeão brasileiro? Não? Já não? Quem foi? Palmeiras. Então os corintianos estão com raiva, né? Você veja, os irmãos corintianos aqui, os irmãos de Corinto, eles estavam usando os dons, principalmente dons vocais, como línguas, para se sentirem superiores a outros. E o apóstolo Paulo precisa corrigir isso aqui. É isso que ele está corrigindo. Fala, os dons espirituais não é para você se autoglorificar, não é para você se auto-evidenciar. Os dons espirituais é para o benefício de todo o corpo. Só a única pessoa que concede os dons e opera tudo em todos é o único Deus. O Deus único, que é trino, ele distribui diversos dons de acordo com a necessidade, de acordo com a circunstância. É o mesmo Deus quem opera tudo em todos. E como vocês aí já têm, quem aí já tem 150 anos de igreja, vocês já devem ter percebido que às vezes aparece uma irmã do reteté, a irmãzinha da oração. Aí daqui a pouco ela dá umas profecias, aí daqui a pouco o pessoal já está tratando ela, fulana ali é de Deus, ela profetiza. E aí, daqui a pouco, a glória está indo toda para fulana, e não a glória para Deus. O salmista tem um salmo que é maravilhoso, ele dizia, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, Salmo 115. Não a nós, ó Deus, não a nós. E quando a gente é usado por Deus, você para e pensa, Deus, por que é que o Senhor me usa? Eu não sou digno. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou, ai de mim, eu sou pecador, tenho lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, não é? Então, ser usado por Deus, Deus derramar sobre nós dons e capacitação, é para glorificar o Senhor, é para a glória dele e para a edificação da igreja. Irmãos, nós pertencemos à igreja. Isso não quer dizer que a nossa vida lá fora, ela está divorciada do que Deus quer fazer com a igreja. Porque lá fora você é representante da igreja do mesmo jeito. Não é verdade? Então lá fora é a hora de testemunhar de fato. Lá fora Deus pode te usar com dons. Lá fora Deus pode derramar sobre a sua vida. Olha que coisa curiosa. Uma vez, eu peguei um colega meu, ele tem uma empresa em Brasília, e de 4 às 7 da noite, ele estava tendo um problema que ele acha que o pessoal estava extraviando mercadoria na saída do depósito. E ele perguntou se eu podia observar, ficar olhando lá, ficar de olho na galera dele de 4 às 7. E eu, serviço em moleza, 3 horinhas de serviço, né?
Peguei. Uma das mulheres que trabalhavam lá, pela linguagem dela, eu nunca tinha conversado com ela, mas pela linguagem dela me parecia que era uma crente. Aí teve um dia que eu estou indo embora, estou no metrô, aí o metrô não tinha lugar de sentar, aí abri uma cadeira lá, uma poltrona, e eu fui sentar. No intervalo aqui de sentar, fazer isso aqui, eu tive uma visão, uma espécie de êxtase. Nesse intervalozinho, eu vi tanta coisa. Eu vi essa mulher, aí eu fiquei sabendo nesse intervalo que ela era casada e que ela estava traindo o marido dela com um vendedor da loja. E aí eu peguei e falei, Deus, o que é isso? E fiquei um tempo orando, falei, Deus, o que é que eu fale com ela? Ou é só para orar por ela? Tem que saber disso também. Deus pode mostrar coisas para você que não é para você sair falando, não. E o jeito de falar também não é sair falando do jeito que você acha que tem que falar. Precisa buscar também sabedoria em Deus para saber como falar. E aí foi crescendo no meu coração que eu tinha que falar com ela. Eu falei com um amigo meu que trabalhava lá, falei, você conhece aquela pessoa? Conheço. Falei, você pode ficar comigo aqui, chamar ela, e contei para ele o que tinha acontecido. Para você precisa ficar comigo, porque era uma mulher, precisava ali também de testemunha para o que ia acontecer. Né? E ele chamou ela, e aí quando ela chegou, ele falou assim, e aí, como é que tá lá? E a igreja que vocês estão começando? Ela falou, a igreja tá bênção demais. Nossa, é tanta cura, é tanto milagre, é tanto poder, que é uma coisa impressionante. Ontem mesmo, eu orei com um homem lá, que ele estava com gesso na perna. Na hora ele resolveu que ele ia quebrar o gesso lá, abriu o gesso e saiu correndo. Lá no culto, e ela foi contando milagre, foi contando cura. Eu falei, meu Deus do céu, será que não teve algum erro? Não, eu vou pedir para ela orar por mim, né? Porque ela foi contando lá, cura, milagre, as coisas que Deus estava usando dela. E aí lá na hora que ela cansou, ela falou assim, mas por que vocês me chamaram aqui? Aí eu peguei e comecei a falar. Falei, olha, que bênção, né? Deus é com o seu ministério, mas Deus também é com o seu casamento, né? E aí Deus foi me dando as palavras, eu fui falando, ela desabou a chorar, e ela pegou e falou que tinha parado de se relacionar com esse cara, porém agora ele estava assediando ela de novo. E aí, ela saiu do serviço, mas lá no final da conversa ela falou assim, peraí, como é que você viu? Foi Deus que te mostrou ou você viu mesmo? Eu falei, não, Deus me mostrou. Então, veja, menos de uma semana depois ela pediu demissão e saiu do trabalho. Eu gostei disso também. Ela preferiu perder o dinheiro do que perder santidade. Então, e o trabalho dela na empresa lá trabalhava como vendedora, ganhava uma comissão boa. Deus pode te usar. Eu não estava pedindo, porque Deus é quem domina os dons e Ele faz o que Ele acha que tem que fazer, quando tem que fazer. Agora, tem gente que parece que a pessoa sempre tem uma revelação nova. E desses aí você duvida. Porque ocasionalmente Deus usa a gente assim. Uma vez o pastor Fabiano no dia estava comigo. Deus me usou assim poderosamente com umas 40 pessoas. Parece que meu cérebro tinha quebrado assim. Eu via a vida das pessoas, passado, presente, era uma coisa impressionante. Deus pode fazer isso a qualquer momento com qualquer um. Deus pode te usar aí agora, o Espírito dele ser derramado sobre você, você ficar em pé, começar a falar em línguas, o outro aqui levanta, fica em pé e começa a interpretar. Tudo pode ser feito com ordem e decência, mas a gente precisa desejar os dons espirituais. E aí, a gente precisa vir para a igreja com essa inclinação, porque como Paulo diz lá no versículo 1 e 2 aqui do capítulo 12, antes nós éramos guiados por ídolos mudos, que não falam. Na verdade, éramos guiados pelas nossas paixões. Agora não. Agora nós somos guiados por um Deus que é vivo, por um Deus que fala, por um Deus que vê, por um Deus que age, por um Deus que intervém. Amém? Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. A quantos de nós? A cada um. Deus pode te conceder dons
hoje ainda. Amém? Deus pode derramar sobre você dom para curar uma pessoa que chega para você doente. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Critério: precisamos desejar a manifestação de Deus. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Para o benefício de todos. Você deve concordar comigo que a gente vive num tempo de muito egoísmo, não é? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E Jesus teria que antecipar o retorno dele, porque senão até os eleitos se perderiam. Isso para mim é um sinal assim muito forte do nosso tempo. Como as pessoas estão trancadas, fechadas dentro delas mesmas. Egoístas ao extremo. Como as pessoas estão amantes de si mesmas. E elas têm um ídolo. Eu já disse que o ídolo aqui de Unai é o que vão pensar de mim. Esse é o nome do ídolo. O que vão pensar de mim. Isso mostra, irmãos, que o nosso ser acaba estando fechado num egoísmo. Pior, a única coisa que a gente se importa é com a nossa aparência. O que vão pensar de mim. É terrível isso, sim ou não? E de fato, a questão estética é isso o tempo inteiro. Vou no mercado, converso com uma pessoa, é isso, parece que as pessoas estão orbitando o tempo todo em volta de aparência. Teve um sociólogo no Brasil, acho que eu já falei isso com vocês, ele ficou impressionado com o trabalho que ele fez aqui, ele falou: o brasileiro é um ser interessante, ele não quer ficar rico, ele quer parecer que é rico. Ele não quer ir lá andar com aquele carrão porque gosta, ele quer parecer que tem um carrão. Teve uma vez que eu tinha um carro chique, e na época ele era assim, onde chegava ele chamava um pouco a atenção, e eu fui na padaria. E aí na hora que eu voltei, tinha um cara encostado no carro assim, conversando com o outro. E aí eu fui chegando perto, eu ouvi, aí o cara falou assim: pô, carrão, hein, cara? Ele falou: você viu aí, gostou? Não sei o quê. Aí ele continuou a conversa como se o carro fosse dele. Aí eu estava com um saco de pão, eu já estava bem crente na época, eu não quis constranger ele assim, peguei e fiquei perto do carro para ele terminar o serviço, a mentira dele e ir embora, porque senão ia constranger ele, né? Só que aí o assunto foi se estendendo. E eu falei: meu irmão, desculpa, cara, mas eu preciso sair. Aí o cara: pô, eu pensei que o cara era seu mentiroso, não sei o que, tarará. Ou seja, aparência. Enquanto a gente se importar demais com a nossa aparência, a gente não pensa no benefício dos outros. Os dons de Deus serão derramados abundantemente sobre nós quando nós passarmos a querer sermos usados por Deus para amar o próximo. Deus vai te dar o dom de curar quando você sentir a dor da pessoa que está com dor. Porque ela precisa daquela cura. Teve uma fase na minha vida, depois de crente, que Deus estava me usando com cura, assim, era uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica. Durou isso, assim, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. Deus me usava todo dia com curas, assim, uma coisa extraordinária. Na época eu fazia um programa no rádio, e aí durante o tempo que eu estava pregando, o pessoal ficava ligando na rádio, dizendo que estava sendo curado enquanto eu estava pregando. E uma cura que eu sempre ficava com inveja danada do pessoal que era curado, é que às vezes estava pregando assim, de repente alguém vinha e falava comigo depois. Durante o que você estava pregando, eu estava com óculos, o óculos embaçou. Eu tirei o óculos, estava enxergando perfeitamente. Falei: nossa, isso aí é bom, isso, porque eu estou precisando também desse aí. Mas, e aí, parece que ao mesmo tempo, para mim, eu era muito novo ainda na fé. Se tinha 2 anos, Deus começou a me usar com cura, eu tinha 1 ano de crente.
Então eu era neófito, novo mesmo. E aí, uma vez numa fila de oração na igreja, eu orei pela pessoa, orei, era coisas assim, tipo assim, a pessoa estava com alguma coisa assim, tipo, alguma doença que não dava para evidenciar na hora se ela tinha sido curada. Aí chegou a vez de um rapaz, ele estava até meio alto, ele era filho do irmão da igreja, de uma irmã da igreja. Ele tinha deslocado o braço, ele tinha arrumado qualquer coisa no braço, ele não estava dando conta de levantar o braço. E aí, na hora que eu cheguei na vez dele, ele não dava conta, eu falei, é batata. Estou percebendo, o dono da cura está aqui, Deus vai curar esse camarada agora, né? Que beleza. Aí eu peguei, nessa hora eu fui pagar sapo para a igreja. Né? Mas tá vendo, tinha gente que podia vir ao culto e ver Deus agindo, ver Deus curando outra pessoa. Ei, meu canudinho, isso é demais, hein? Obrigado. E aí, na hora que chegou na vez dele, eu vou, faço espetáculozinho lá, pago o sapo pro pessoal da igreja, viro para ele e falo, vamos, levanta o braço em nome de Jesus. Eu estava nessa ousadia toda porque era assim todo dia. Pernas crescendo, eu perdi as contas de quantas pernas eu vi crescer. Aí eu peguei e falei para ele, levanta o braço em nome de Jesus. Aí o cara... Falei, bora rapaz, levanta o braço em nome de Jesus. Ele... Falei, vamos, levanta o braço. E eu fui ajudar ele a levantar o braço, né? A fé dele não estava dando para levantar o braço dele. Eu fui ajudar ele, né? Na hora que eu peguei no braço dele... Ai. Eu peguei, fui lá e insisti, aí eu orei, expulsei demônio, fiz lá tudo, nada do braço do cabra levantar. Eu peguei e falei, não tem fé. Passei para o outro, orei, acabei o culto, mas aquilo me angustiou. Eu dormi mal de noite, não parava de pensar. Falei, Deus, o cara estava lá, eu sabia que o cara ia ser curado, por que não foi? Ia lá, E fiquei com essa crise a noite inteira. Aí no outro dia de manhã eu estou abrindo a igreja. A igreja lá do meu tio, pastor Baltazar. Estou abrindo a igreja aqui, aí o camarada passa lá na esquina assim, fala, ô pastor, aqui ó. Aí pegou e me deu tchau, levantou o braço. Aí eu pensei, aquele palavrão que vocês não gostam que eu falo, desgraçado, ele tinha que ter levantado o braço, era ontem. Irmãos, era o corredorzinho da igreja assim, parecia que virou um corredor infinito. Porque Deus me pegou de pau nesse corredor. Cheguei na secretaria chorando, desabando. Porque Deus falou assim, você não está usando o dom mais por amor. Você está usando o dom para poder se aparecer. Você acha que o dom é seu, Deus me deu uma surra. Dali então eu entendi. Para não cometer mais essa gafe. De pensar que os dons é para espetáculo. Para glória humana. Não, os dons é para abençoar outras pessoas. Quando o nosso coração se incendeia de amor, uma vocação é isso. Uma vocação é quando você ama e se sacrifica pelo próximo. E você não está visando ganho pessoal. Infelizmente a igreja, nos nossos dias, acabou se tornando isso. Muitas pessoas veem no chamado de Deus, na vida com Deus, uma espécie de profissão. Então não deu certo nas outras coisas, então eu vou tentar ali a minha próxima profissão. E não é assim. A gente se sacrifica. Tem que dar no sangue para amar e abençoar outros. Amém? Então a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A o Espírito dá a capacidade de conselhos sábios, de palavras sábias. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento. A pessoa pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria. E às vezes apresenta situações na vida das pessoas, e Deus te usa com uma palavra de sabedoria para outra pessoa, que abre os olhos dela, ela falou, agora eu já sei o que fazer. Agora eu tenho uma direção. Depois, um dia o Nude conta o testemunho dele lá, que quando ele estava lá no sítio, que ele não tinha dinheiro, e aí o sítio, ele tinha começado a construir o sítio, e agora também não tinha dinheiro, e um monte de coisa estava dando errado para ele. E aí, um dia ele orando, Deus falou assim, olha,
vai no culto amanhã, na hora do louvor, Deus vai falar com você. Na hora do louvor, cantaram um hino e aquilo Deus ministrou no coração dele. Porque é um único Espírito, mas ele age de diversas formas. No outro dia, não é, Nude? Ou nos próximos dias, gente que estava devendo ele começou a ligar para poder pagar. Ele começou a ir em lugares e encontrar com pessoas, ele precisava de terra. Aí tinha um congestionamento, ninguém tinha terra. Ele pegou e foi falar com o cara pegou assim, eu não tenho terra para você, mas liga para o fulano. Fulano, rapaz, é você, Nude, era um conhecido dele, está aqui a terra. E Deus foi abrindo as coisas, foi fazendo coisas. O que é isso? É manifestação do Espírito de Deus, fazendo o que os nossos dons e as nossas capacidades não podem fazer. E quantas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com situações que a gente não sabe resolver, não tem sabedoria para resolver, não tem conhecimento para resolver. Aí vem as manifestações do Espírito. Ele nos supre com sabedoria, se a oportunidade pedir sabedoria. Ele nos supre com conhecimento, se a oportunidade pedir conhecimento. Cadê aqui? Conselhos sábios, a outro mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A um mesmo Espírito dá grande fé. Irmãos, aqui não é essa questão assim da fé no sentido de salvação. É uma fé extraordinária mesmo. Já viu que tem pessoas que falam assim, eu vou fazer isso. É aquela coisa assim, igual eu falava lá em Zacarias, de mover montanhas mesmo. Depois Paulo vai falar no capítulo 13 que a fé move montanhas. Mas se não tiver amor, não adianta nada. Então, às vezes, precisa realizar coisas que, se não for por meio da fé, e de uma fé extraordinária, que a pessoa fala assim, aquilo ali é sobre-humano. E até a pessoa olha para trás e fala, eu não sei como isso foi realizado. Não é verdade? E vai se deparar, você vai ter situações na sua vida que você vai precisar do dom da fé. Você vai se deparar com desafios na sua vida que você vai precisar do dom da fé. Deus, essa montanha aqui, eu não consigo ela não. Esse problema aqui, essa equação aqui, eu não tenho solução para ele não. Mas o Senhor tem. E aí, quando o problema é resolvido, não só você é abençoado, mas todo mundo à sua volta sai abençoado. Não é assim? A outro, o único Espírito concede o dom da cura. Essa versão ficou ruim aqui, eu estou gostando dessa versão, mas nesse capítulo aqui ela está muito ruim. É dons de curar. Porque não existe só uma doença, tem muitas doenças. Você já observou que às vezes Jesus ia curar um camarada lá cego, ele cuspiu no olho do cara. Fez lá um barco com saliva e passou no olho do cara. Depois mandou lavar. Não é? De modos diferentes, curas acontecem. Mas nós precisamos, então, desejar e amar as pessoas. E não gostar de ver gente doente. Gente doente tem que deixar a gente compungido, buscando o Senhor. Deus, o Senhor tem poder. Derrama, Senhor. O que mais? A ele dá o poder de realizar milagres. Paulo não está... a gente às vezes tem mania de tentar definir cada dom por dom, separar por seções, e enfim. Mas Paulo não está fazendo isso aqui. Paulo está falando dos dons, ele não está preocupado em definições muito apuradas, porque ele está querendo mostrar que Deus é quem opera. E aí aqui na operação de milagres, são milagres extraordinários. Por exemplo, a pessoa cresceu uma perna, porque o osso dela, a canela dela era menor do que a outra, andar assim, isso não é uma cura só, porque a perna dela não está doente, ela só estava desigual. É um milagre. Vocês entendem? Vocês acreditam em milagre? Mas com força ou é só... Eu acredito que Deus faz milagres. O que mais?
A outro, ele dá capacidade de profetizar. O Espírito é derramado sobre toda a carne, de modo que todo mundo pode profetizar. Todo mundo pode profetizar. Edificar, exortar e consolar. Profecia, gente, não é adivinhação. Por isso é necessário julgar a profecia. Paulo ensina isso pra gente mais à frente. Você precisa julgar a profecia que você está recebendo. Porque profecia não é adivinhação. A profecia edifica, exorta e consola. E às vezes ela pode até desvendar coisas como aconteceu comigo. Mas Cristo precisava ser o centro para a restauração, tanto para a exortação daquela mulher, quanto para a melhoria da vida dela. E não uma revelação por revelação. Não tem esses caras que ficam revelando CPF e coisa? Para quê? Com que intuito? E aí, fulano, profeta XY, que revela tudo, vai estar lá naquela igreja. Aí a igreja loba de gente, lota. Porque o cara traz revelamentos. Até demônios podem usar esses caras, para eles trazerem revelamentos. Porque é o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, A outro, ele dá capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Não estou proibindo, muita gente me manda, pode continuar mandando mensagens. Esse é um dom que assim, na minha vida acontece direto. O cara começou a falar aqui, já dá aquele choque. Na hora que ele conclui o primeiro raciocínio, já percebe que não tem a humildade de Cristo não está ali, a dinâmica do Evangelho não está ali, não tem cruz. É impressionante. Discernir espírito aqui é principalmente de mensagens. Você precisa ter discernimento espiritual na hora que você ouve a mensagem, porque tem gente que tem retórica boa. E se é influenciado por capetas, por demônios, então, o cara tem toda a salivação e as palavras adequadas e corretas para convencer o coração dos homens. Paulo disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, porque as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, não suportariam a mensagem do Evangelho. Fui pregar numa igreja em Brasília várias vezes, inclusive depois que eu me mudei para cá, eu fui lá. E aí, os pastores da igreja depois mexeram comigo. Perderam pessoas na igreja nas pregações que eu fiz lá. Ao invés de eu trazer mais pessoas com a minha pregação, pessoas saíram da igreja, pelo que eu preguei lá. E eu preguei lá o quê? Abri a Bíblia, como eu faço aqui, e expus o texto. E as pessoas não gostaram. Aí eles pegaram e foram tirar satisfação com os pastores, pelo que eu havia dito. Eles falaram, a gente não pode dizer nada, a gente não pode ir contra o que foi pregado, porque o que foi pregado é a Bíblia. Como é que a gente vai fazer? Então, ele falou, se você não vai fazer, se você não vai desfazer o que foi feito, então eu saio da igreja. Então, Paulo estava correto. Nos últimos dias, as pessoas sentiriam coceira no ouvido. E o que elas fariam? Elas se cercariam de mestres, de pregadores, segundo os seus desejos. Eu prefiro aquele pregador que afaga o meu ego, que fala o que eu quero ouvir. Isso está errado, não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso. Deus, o que o Senhor tem para mim? É exortação, então Deus traz exortação. É edificação, Deus traz edificação. É consolo, Deus traz consolo. É conforto, Deus age de acordo com o que Ele acha melhor. E não nós, irmãos. Às vezes a gente está num... Como é que eu estava conversando com o Caio ontem, ele usou uma expressão engraçada. Da bad. Às vezes a gente está numa bad, os jovens estão falando isso, né? Tô numa pior, tô mal. E aí às vezes fala, nossa, tudo que eu queria hoje era alguém que me abraçasse, falasse palavras bonitas para mim, fizesse carinho no meu cabelo, falasse que eu sou bonito. Aí Deus usa uma pessoa e dá mais pancada na gente. Ele cria vergonha na cara, levanta. Você é melhor do que isso, não se rende, não se curve. A pessoa vem brava. Era o que a gente precisava. Não massageou o nosso mimimi. A gente vive num tempo, vocês vão concordar comigo, eu sempre uso os nossos
anciãos aqui para mostrar como alguma coisa aconteceu no tempo. O nosso povo hoje, a nossa geração, é feita de gente mimimi. Todo mundo chateadinho, todo mundo querendo ser abraçado, todo mundo querendo ser visto. Afeto é bom, não é verdade? Sim ou não? É bom. Mas a gente não pode buscar isso. A gente precisa estar querendo ir na direção das pessoas, amar as pessoas e não querer isso. A Bíblia vai falar assim, olha, seja forte e corajoso. Deus às vezes não vai massagear o nosso ego. Ele vai falar, seja forte, levanta, sacode a poeira. Não é assim? Paulo fala lá em Efésios assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente precisa de força de Deus. Amém? Então, discernimento de espírito. E às vezes discernimento de espírito não é só a mensagem, não. Pode ser discernimento de espírito até da pessoa. Tem gente que parece que é de Deus, mas ela adora demônios. E ela aparece na vida da gente, e se a gente não discerne, ela detona com tudo à nossa volta. A gente precisa ter discernimento de espírito para libertar as pessoas que estão à nossa volta também. Amém? Ou ai de mim? A outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. E a outra também a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Quando Deus derramou as línguas lá em Atos, eles falaram em línguas que existiam. Não eram línguas labacuriandas-xandas. Não, eram línguas que existiam. E as pessoas ouviam. Se lá na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas e cada um agora fez a sua própria linguagem, lá no dia de Pentecostes, Deus reverte a Torre de Babel, dando poder de falar todas as línguas e o nome de Deus ser engrandecido em todas as nações. Mas também existem línguas de lacanda labachuri onderá, né? Existem essas. Essas é para quê? É para sua edificação pessoal. É para você falar consigo mesmo. Hoje no louvor aqui eu fiquei falando comigo mesmo. Eu oro em línguas uma boa parte do meu dia. Estou lendo a Bíblia, não estou entendendo, tiro um tempinho para poder orar em línguas, daqui a pouco volto e entendo. É para minha edificação espiritual. Deus já me curou de traumas profundos que eu jamais conseguiria ser curado deles, durante o tempo que estava orando em línguas. Então, se Deus te deu esse dom, fecha a sua portinha, gasta ele, usa ele bastante, porque ele é uma bênção para edificar a sua fé, para te edificar espiritualmente. Amém? Se você não tem, busque. Se Deus quiser, se o Espírito quiser, Ele te dá o dom. E a outra, a capacidade de interpretá-las. Assim que eu converti, Deus falou comigo que tudo na minha vida Ele ia fazer com as línguas. Então, dentro desses dons aqui, o que mais acontece comigo é o dom de línguas e eu faço questão de gastar ele bastante. E aí o apóstolo Paulo finaliza, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Por isso a gente precisa orar sempre, né? O Pai Nosso, que estás nos céus. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Deus tem dons para nos dar, segundo a vontade, segundo o querer dele, e para o benefício, para a edificação da igreja. Amém? E aí então depois a gente continua nesse mesmo texto. Vamos tirar um tempinho de oração aqui, pedindo a Deus que derrame sobre nós dons. Quando Joel profetizou, Pedro nos mostrou que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E ele fala de velhos e ele fala de jovens. Não tem idade para ser usado por Deus. Do mamando ao caducando Deus usa.
Deus pode derramar o Espírito dele sobre uma criança. Aqui nos nossos devocionais, o Riley, num comentário dele que eu achei maravilhoso, ele falou assim, às vezes a gente olha os nossos filhos e vai lá, não está na idade ainda para receber de Deus. João Batista acaba com isso aí, porque João Batista foi cheio do Espírito Santo, não tinha nem nascido ainda. Dentro do ventre de Isabel, João Batista foi cheio. As menininhas da Fran, gracinha, né? Você vê que Deus está agindo na vida delas. Não pode perder. Claro que a criança tem a linguagem dela, mas uma criança pode ser usada por Deus. A Thaís tomava anticoncepcional quando ficou grávida da Ana, da nossa Ana. A Valentina acordou um dia de manhã e falou, Jesus me disse que eu vou ter uma irmã. Aí ela falou, Jesus me disse que eu vou ter uma irmãzinha. Jesus falou comigo hoje. Aí ela correu e foi comprar o teste. Grávida. Deus usa criança. Não existe criança, jovem, Deus não faz acepção de pessoas, pode ser pobre, pode ser rico, Deus derrama o Espírito dele, todos podem profetizar.